E depois da vitória no jogo da Libertadores, vários jogadores do Cruzeiro falaram sobre a situação do Wallace, da polêmica que deu essa semana. Isso daí já está com a diretoria vai tomar a decisão. Eu tenho o meu princípio, o meu caráter, eu mantenho o mesmo. A questão do Wallace é uma questão... É um ato infeliz, infelizmente, eu até cheguei a falar que é um ato infeliz. Você vai ver no vídeo de hoje o posicionamento dos jogadores, o Arthur Jorge falando sobre o que aconteceu e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Matheus Cunha todo mundo queria ouvir, e depois da vitória do Cruzeiro, foi ele quem falou. E claro, foi perguntado sobre o Wallace. Você ficou chateado com o que aconteceu com o Wallace, não o que aconteceu com ele, o que ele postou, te atingiu de alguma forma, se sentiu ofendido? Como é que foi a tua relação com isso? Isso daí já está com a diretoria vai tomar a decisão. Eu tenho o meu princípio, o meu caráter, eu mantenho o mesmo. Eu sou uma pessoa honesta e continuo trabalhando da mesma forma, independente do que vem, de externo para dentro, mas o trabalho responde. O Arthur Jorge começou falando sobre como o grupo do Cruzeiro na Libertadores é difícil e como essa vitória foi importante na estreia. Hoje sabíamos aquilo que tínhamos de fazer para ganhar. A equipa teve de facto um comportamento muito bom, um comportamento à altura daquilo que é a competição, porque esta é uma competição onde a margem de erro é nenhuma. São 6 jogos de grupo, todos eles muito difíceis. Nós estamos provavelmente no grupo mais difícil da Libertadores. E a equipa demonstrou caráter, demonstrou personalidade. Foi também uma equipa que soube sofrer quando teve que sofrer. Temos que valorizar isso também. Mas acima de tudo em jogo jogado, foi a equipa que mais procurou jogar, a equipa que mais procurou ter o domínio do jogo. Fizemos um golo, mas eu posso recordar 4 grandes oportunidades dentro da pequena área. Mas obviamente ele também foi perguntado sobre a situação do volante. A questão do Wallace é uma questão do ponto de vista interno e que está a ser resolvido pela direção, pela administração. Portanto é uma questão muito nossa e que vocês já tiveram conhecimento daquilo que aconteceu. Portanto, a partir daqui teremos aquilo que a direção entender que tenha que acontecer. Quem falou sobre isso foi o Fabrício Bruno. O Wallace é muito meu amigo e talvez as pessoas possam ter uma imagem dele diferente, mas é um cara que o grupo gosta muito dele. É um cara que acho que trabalha muito, é um cara que a gente fala entre nós, ele tem muita resiliência, porque é um cara que trabalha muito e a gente tem a noção da situação dele, que ele não joga, e talvez o jogador que ele não joga, ele tem pode ter uma postura diferente, mas o Wallace sempre dentro do nosso elenco, sempre quando precisou, ele nunca foi um cara que reclamou de nada. É um ato infeliz, infelizmente, eu até cheguei a falar que é um ato infeliz, talvez ele foi falar com um amigo e acabou respondendo no nosso grupo. E quando aconteceu de imediato ele já pediu desculpa, mas é um caso que está entregue à diretoria para tomar as decisões cabíveis, mas é um cara que todo mundo tem um respeito e um carinho enorme por ele. Você acha que se depender do grupo, até por isso que você falou dele, pode ter uma reversão de situação, tipo o grupo pode intervir para tentar perdoá-lo e quem sabe recolocá-lo no grupo? Cara, é o que eu falei, o Wallace é um cara que assim, todo mundo gosta dele, não estou aqui para falar porque sou amigo dele, ele reconhece o erro, acho que o princípio básico disso é reconhecer o erro, e ele mesmo no ato ele reconheceu e pediu desculpa. É um cara que a gente tem um carinho muito grande por ele, a gente chama ele de paizão, porque realmente é um cara que se dá bem com todo mundo. E voltar a Belo Horizonte agora com a vitória e acalmar os ânimos e ver o que pode ser feito, mas é um cara que todo mundo tem um carinho enorme por ele e pelo contrário, ele sempre só ajudou o nosso grupo. E depois, novamente, ele foi perguntado sobre essa situação e respondeu. E tem uma queda. A gente teve um ritmo muito alto. O que eu quero dizer com isso? A gente teve um ritmo muito alto, intensidade muito alta contra o Vitória. E talvez num gap curto, num espaço curto, a gente, contra o São Paulo, a gente teve uma queda. E talvez você toma 2 gols em 16 minutos. É difícil você ter que vem para ser implantado de uma intensidade muito alta. Quando você toma 2 gols muito rápido, você tem que correr muito mais ainda. E a partir do momento que você teve uma intensidade muito alta no jogo passado, acaba que desgasta. Então, a gente é sabido a situação que se encontramos no Campeonato Brasileiro. Por mais que não seja uma situação muito desesperadora pela situação, pelo investimento que é feito, pelo elenco que nós temos. E a gente tem total consciência que a gente tem que dar a volta por cima diante do nosso torcedor nesse campeonato.
Só que hoje é um campeonato diferente, é uma Libertadores, e que a vitória num jogo fora de casa sirva de combustível, cada vez mais confiança, uma vitória dessa do jeito que foi, para que a gente possa, diante do nosso torcedor, retomar o caminho da vitória no Brasileiro e sair dessa situação que incomoda todos nós. Fabrício, com toda a sua experiência, né, os últimos dias com críticas com relação à equipe, esse fato do Wallace também envolvendo o goleiro Matheus Cunha, qual é a sua opinião, né, como um cara já experiente? Cara, o futebol a gente vive esses momentos e estamos na chuva para se molhar, né? E a cabeça acontece que muitas das vezes a gente sabe da situação que a gente se encontra, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente vem de uma troca de comando, vem implantar um estilo de jogo extremamente agressivo, intenso. Eu acho que é o que mais combina com esse elenco. Pra gente ter intensidade, a gente precisa demandar alguns jogos, pra gente ter essa intensidade, pra gente imprimir um novo ritmo. O que se aconteceu do Wallace, eu acabei de falar ali, o Wallace é um cara que a gente tem um enorme carinho e respeito por ele. Talvez por o fato dele não estar jogando, muita gente acha que ele tá largado da parte dele, mas não é. O Wallace é um cara que se entrega muito no treino, ele nunca reclamou de nada, nunca brigou com ninguém. A gente até chama ele de paizão, porque é um cara que sempre se dá bem com todo mundo. Infelizmente teve um ato infeliz e ele reconhece o ato, ele pediu desculpa na mesma hora, porque era uma conversa com um amigo dele. Mas é um caso que está entregue à diretoria para resolver. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente sempre teve um carinho muito grande por ele. E é um cara que sempre respeitou todos nós, com esse fato isolado, sempre respeitou, porque talvez o cara que não joga, ele possa ter uma atitude diferente. E o Wallace não, o Wallace sempre foi um cara profissional, um cara sempre comprometido com o clube. Por mais que ele não jogue, foi um cara sempre que se dedicou no treino e sempre impôs dificuldade. Então é um cara que a gente tem um carinho e respeito. Não falo isso porque sou amigo dele, mas vendo ele como profissional, é um cara extremamente dedicado. Um companheiro novo hoje na zaga, né, o Jonathan? Cara, é um menino que tem um potencial muito alto, é jogador de elite, assim como o Vidalba, que sempre, quando esteve comigo, sempre me potencializou muito. Então, fico feliz pelo jogo dele. Talvez um moleque dele, igual 21 anos, vir aqui numa estreia de Libertadores e fazer o jogo que ele fez enquanto esteve em campo, eu acho que é de uma grandeza muito grande pelo jogador e pelo potencial que ele tem para se desenvolver. Outro que falou sobre a vitória e do quanto ela foi importante para apagar tudo que aconteceu de polêmica essa semana foi o Lucas Silva. Uma grande resposta de tudo que aconteceu nessa semana, no final de semana passado, quer dizer, e depois de longos 7 anos, o Cruzeiro volta a Libertadores e estreia com vitória. Acho que é uma grande resposta para a nossa sequência. Vamos aqui seguindo ouvindo o Lucas Silva, também está passando o Arroio. O Matheus, goleiro, saiu do outro lado, tá, Thiago? Vamos ouvir o Lucas Silva. A energia é diferente, o clima do jogo é diferente, a nossa expectativa também. Então, depois de muito tempo, voltar a Libertadores, já estrear com vitória, nos dá uma confiança e uma alegria muito grande. Ô Lucas, você teve muito elogio na nossa transmissão e mais uma vez, mais um técnico chega e te coloca no time. Mais uma vez, Lucas Silva fala sobre isso. Cara, faz parte e, bom, como eu já falei, aqui no Cruzeiro, comigo é algo particular. Então, independente disso que acontece recorrente com os treinadores, eu só tenho na minha cabeça me preparar e estar 100% preparado para quando a oportunidade chegar, mostrar que tem a capacidade de ser titular. E aí aconteceu hoje mais uma vez. Mas e aí, conta pra mim, você acha que o Wallace devia ser reintegrado? Foi só uma brincadeira boba ou não se pode fazer esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários, quero saber o que você pensa.